Bom, então só para esclarecer melhor um pouquinho sobre o pipeline, como vocês viram, o 386 foi um processador muito importante para a Intel, né? Porque ela inovou em várias coisas, foi o primeiro processador 32 bits, né? E ela consertou algumas questões que tinham ficado do 286, né? A Intel tinha criado um processador bom com 286, só que ele tinha alguns problemas de modo real e modo virtual, né? E os recursos mais interessantes eles acabaram não sendo usados por causa do problema de mudar de um modo para outro, né? E aí veio o 386 que consertou essas questões. Então você poderia usar a memória virtual, né? Todo mundo viu que a memória virtual, o Windows gerencia isso para nós. Por isso, sim? Ok. Para quem não está familiarizado, né? Aqui no meu painel de controle. No sistema, configurações avançadas do sistema, você tem aqui configurações, no desempenho, não é perfil também, não. Eu acho que é em desempenho mesmo, professor. É o desempenho? Deixa eu ver. Tá carregando aqui o perfil. Aqui. Avançado, memória virtual. Isso, obrigado. Então, a memória virtual aqui, ó, no meu caso, eu deixo marcado aqui para o Windows gerenciar isso automaticamente, né? Então, na verdade, ele vai usar uma parte do HD como memória RAM para que ele possa executar as aplicações, né? Mas, se você não quiser, você pode especificar aonde vai guardar essa memória virtual e o tamanho personalizado, né? Você pode especificar, eu só quero usar 1 GB de memória virtual. Então, você pode especificar o tamanho que você vai usar. Deixando o Windows gerenciar automaticamente, ele usa o que tiver de espaço, né? Então, se tiver com pouco espaço no HD, ele vai usar menos. Se tiver com bastante espaço, ele vai usar mais, né? E com isso, você consegue armazenar, né, o programa na memória do HD e quando você precisar, você volta do HD para a memória RAM, né? Essa troca entre HD e memória RAM é chamado de swap, que é troca em inglês. E ele fica então trocando coisas da memória RAM para o HD que você não está usando naquele momento. A outra característica avançada aí do processador 386 era a proteção de memória, que é justamente proteger o programa que está na memória RAM, né? Para que ele possa executar dentro de um lugar específico para ele, para que ele não invada, né, o espaço de outros programas. Se ele invadir, ele vai executar uma operação ilegal. E se por acaso ele invadir a área de memória do sistema operacional, ele vai, na verdade, causar aquela famosa tela azul, né, que vai causar problemas nos dados do sistema operacional que está na memória. Então, aí o sistema operacional não gerencia mais nada. E multitarefa é você executar mais de um programa ao mesmo tempo, né? Justamente para existir a multitarefa, você tem que ter a proteção de memória. Então, a multitarefa ela permite executar mais de um programa ao mesmo tempo, mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Porque antes, por exemplo, quando se usava o sistema operacional DOS, que é monotarefa,
você mandava salvar alguma coisa no disquete, por exemplo, enquanto não acabasse de salvar, você não fazia mais nada. Ou você mandava imprimir alguma coisa na impressora, mesma coisa, enquanto não acabasse de imprimir, você não fazia mais nada, né? Então, através da multitarefa que nos permitiu fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, executar mais de um programa ao mesmo tempo. E só que não basta o processador ser multitarefa, você tem que ter um sistema operacional que também seja multitarefa. E no caso, a maioria dos sistemas operacionais hoje em dia são, né? Mas exemplos aí, o Windows, o Linux, vejam que o Android, se eu não me engano, acho que desde a primeira versão ele já era multitarefa. O iOS não, a multitarefa veio depois. Se eu não me engano, acho que o Android nas primeiras versões também não era, tá? Mas eu não tenho certeza. Então são características que vieram junto com o 386 e aí sim eles passaram a ser usadas, né? E foi um processador extremamente rápido, porque era 32 bits, e por causa da frequência de operação e tudo mais, né? E aí, mesma coisa, né, que aconteceu com o 8086, que o mercado não estava pronto, a Intel também teve que piorar o processador, por isso que ela acabou criando o 386SX, para que o mercado pudesse aproveitar todos os componentes que já havia sido desenvolvidos na época, né? Então a diferença do 386DX por SX é justamente isso, é o barramento de dados que para se comunicar com os outros componentes ele se comunicava 16 bits. E o DX não, ele já era um processador 32 bits interno e externo, né? Então ele era realmente um verdadeiro processador aí 32 bits. E aí veio o 486, né? O 486 para a Intel deixar ele mais rápido, né? Com uma performance melhor do que o 386, ela acabou incorporando dispositivos dentro do processador. Por que incorporar coisas dentro do processador? Porque se está dentro do processador, você não usa o barramento para fazer essa comunicação entre os dispositivos. E está mais perto, é mais rápido, né? Por isso que ela incorporou diversas coisas, como o próprio coprocessador matemático, né? Foi para dentro do processador, memória cache interna de 8 KB, né? Controlador da memória cache também foi para dentro do processador. E o que eu falei, né? Estando diretamente dentro do processador, esses componentes acabam tendo um desempenho muito melhor. O problema disso é que mais componentes internos demanda mais componentes, né? Mais transistores dentro do processador e acaba demandando aí um volume mais alto de transistores para esses componentes. E aí, e também, né, uma forma de deixar mais rápido, né, você incorporar cache dentro do processador é muito bom, porque é uma memória rápida e que o processador consegue utilizar rapidamente, né? Só que isso se torna caro e também acaba demandando uma grande quantidade de componentes. Por isso que a partir do 486, além de você ter um cache interno ao processador, você também tem um cache externo, né? Por isso que ficou dividido em cache nível 1 e cache nível 2 que está dentro do processador. Desculpa, o cache nível 1 dentro do processador e o cache nível 2 fora na placa-mãe. Tá? E também uma forma de deixar o processador mais rápido foi estudar como o processador processa as informações. Né? Para ele processar a informação, a gente tem um ciclo chamado busca, decodifica, executa, que a informação precisa passar para que ela possa ser executada. Então, por exemplo, a primeira coisa é buscar a informação, né? Saber que tipo de informação que vai ser executada. Então, um exemplo, vocês já estão tendo a disciplina de programação, né? Só fazer um paralelo com o que vocês estão vendo lá. Então, por exemplo, um comando if a maior que 0, então faça tal coisa. Vocês já viram esse comando lá na programação?
Sim, professor. Sim? Ok. Aham. Então, quando o processador tem que executar uma operação como essa, a primeira coisa ele tem que buscar na memória, né? Então ele vai buscar essa instrução, ó, é um if e tal. Então ele vai buscar onde está, né? Se por exemplo tem uma variável aqui, o A, ele tem que saber o valor dessa variável, então ele vai buscar na memória onde está o valor dela, e aí ele vai decodificar. Então ele precisa decodificar que tipo de instrução que é essa. É uma instrução de soma, uma instrução de comparação, né? É um if, então ele sabe que é uma comparação. Então ele precisa decodificar essa instrução aí. Isso é feito em duas etapas, porque pode ser uma etapa mais demorada. E aí que ele, uma vez que ele tenha os valores da memória, né, o valor da variável, o valor da instrução, ele sabe que é uma decodificação. Na decodificação ele sabe que é uma comparação, aí sim ele vai executar. E aí ele executa e depois ele atualiza os registradores e atualiza os valores na memória que ele precisar, né? E aí vai para a próxima instrução. Ou seja, se ele decodificou e viu que o A realmente é maior que zero, aí ele iria para uma outra variável, para uma outra operação aqui, por exemplo, soma recebe 10 mais 20. Só um exemplo, tá? Então aí ele iria para a próxima instrução, ok? Então, entendendo como é que funciona esse ciclo, no 386, o 386 já tinha unidades que eram específicas para fazer a busca, outra unidade que fazia a decodificação e outra unidade que fazia a execução. Ela já tinha unidades para cada etapa dessa, porém, essa execução ela era só quando uma unidade acabava de fazer a sua tarefa que passava para a próxima tarefa, tá? Então, só um exemplo, eu vou ter que fazer aqui, deixa eu usar o Excel, acho que fica mais fácil. Eu vou fazer aqui vou colocar igual eu tenho lá. Opa. É o que ele está pensando. Então eu tenho as instruções e eu tenho as etapas. Ok? Então aqui eu tenho etapa 1, etapa 2, etapa 3, opa, 3, etapa 4, etapa 5. E aqui eu tenho o tempo, né? T1, T2, T3, T4, T5, por exemplo, T6, T7, T8, T9, T10 e T11. Então aqui só para ilustrar, então a primeira, no tempo 1, sabendo que uma instrução para ser executada, ela teria que passar por essas etapas, né? Busca, decodifica etapa 1, decodifica etapa 2, execução e atualização dos registradores. Então são 5 etapas. No 386, dado um tempo, né, isso aqui é marcado pelo clock do processador. O clock é uma marcação que o processador tem, é marcado pela frequência. Então, a cada ciclo de clock, a instrução estaria passando por uma etapa, né? Então, um exemplo, no tempo 1, ela entra na primeira etapa. Deixa eu só alinhar isso aqui para ficar melhor. Então, na etapa 1, a instrução, no tempo 1, a instrução 1 estaria na etapa 1. Tá? Passou um pulso de clock, ela vai para etapa 2. Passou mais um pulso de clock, vai pela etapa 3, mais um pulso de clock, etapa 4, e mais um pulso de clock, etapa 5. Então vejam que uma instrução para ela ser executada, ela tem que passar por essas etapas aqui. Tá? Porque só na etapa 5 é que ela acabou de ser processada. E como cada uma unidade era responsável por uma operação dessa,
Entrou mais alguém? Então, ele demorava 5 pulsos de clock para ser executado, né? Aí depois, no próximo pulso de clock, aí começava a segunda instrução. Então, etapa 1, depois etapa 2, depois etapa 3, depois etapa 4, depois etapa 5. Aí, novamente, a segunda instrução foi executada. Aí, por exemplo, no tempo 11, começaria a executar a terceira etapa, a terceira instrução, né? Já com o 486, essas unidades, elas não esperavam finalizar tudo para poder fazer a próxima instrução, né? Ou seja, se uma unidade ficava vazia, ela já buscava a próxima instrução, tá? Por isso que aqui mostra esse pipeline aqui. Ou seja, isso aqui, ó, eu estou simulando o 386, tá? Então, o 386, nesse tempo aqui, ele demorou em 11 clocks, ele estaria executando no máximo, ele começou a terceira instrução, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o 486. Então, eu só vou apagar aqui. Então, olha só, na etapa 1, então entra a primeira instrução, ok? Depois de um pulso de clock, a instrução 1 vai para a etapa 2. E aí, ó, a etapa 1 fica vazia. Então, ela não espera essa primeira instrução acabar de executar para ela fazer a próxima coisa, a próxima tarefa. Então, no caso aqui, a instrução 2 já estaria na primeira etapa, tá? Pulou um pulso de clock, a 1 vem para cá e a 2 vem para cá. Essa aqui ficou vazia de novo. Então, ela pega a terceira instrução para executar. Passou mais um pulso de clock, a 1 vem para cá, 2 vem para cá, 3 vem para cá. Ficou vazia de novo. Então, ela pega a próxima instrução, que seria a 4. Tá? Aí, depois, tempo 5, a instrução 1 vem para cá, 2 vem para cá, 3 vem para cá, 4 vem para cá. Ficou vazia de novo, ela pega a quinta instrução para executar. A partir deste momento, pessoal, vejam que tem uma instrução em cada etapa do ciclo busca, executa, decodifica e executa. Tá? Ou seja, nenhuma unidade está mais vazia. Porque a partir desse momento, ó, a 1 executou, então ela saiu fora, a 2 vem para cá, 3 para cá, 4 para cá, a 5 para cá, essa ficou vazia, pega a sexta. Está vendo que a partir deste momento, ó, do tempo 5, a cada pulso de clock, eu vou executando uma instrução, porque a 3 vem para cá, 4 vem para cá, 5 vem para cá, 6 vem para cá. Ficou vazio, eu pego a sétima. Aí, mesma coisa. Aqui, a 3 foi executada, então a 4 vem para cá, 5, 6, 7. Ficou vazia, pego a próxima. Aqui a mesma coisa. A 4 acabou, vem a 5, 6, 7, 8. Vou para a próxima, 9. Aqui a quinta acabou, para a sexta, sétima, oitava, nona e décima. E aqui no tempo 11, a sexta acabou, então a 7 vem para cá, 8, 9, 10, 11. Então, olha só a diferença, aqui seria o 486, né? Olha só a diferença do 486 com um pipeline para o 386 sem pipeline. O 386 nesse tempo aqui, ó, tempo 11, o 386 estaria executando a terceira instrução. E aqui o 486 estaria começando a executar a 11ª, né? Sendo que aqui até esse momento ele completou até a sexta instrução. A sétima está acabando, né? Ainda não acabou. Mas a sexta instrução teria sido executada. Ao passo que no máximo aqui o 386 teria executado 2. Então isso é o paralelismo a nível de execução de instruções. Então eu consigo executar mais instruções ao mesmo tempo do que um processador normal se eu utilizar o pipeline. Está aí a vantagem de execução em paralelo, né? Eu consegui executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Com o pipeline isso é possível, ok? E aí a pergunta que eu faço: é sempre possível executar essas instruções no
no pipeline? Eu posso acelerar sempre isso? Sim ou não? Eu acho que não, professor. Por que não? Por quê? Aham. Ah, porque... não sei, eu só acho que não. Por causa de uma questão bem simples, ó. Voltando ali ao que o processador tem que executar, tá? Vamos supor que seja isso aqui, ó. X recebe A mais 10. Y recebe X mais 58. E Z recebe 20 mais 30. Sei lá. E soma recebe 30 mais 50. Vamos supor que o seu programa tenha isso aqui para o processador executar, certo? E aí ele vai lá, ele tem que executar essa primeira instrução. Então ele tem que passar pelo ciclo busca, decodifica, executa. E aí, lembra que ele só vai terminar de executar quando ele passar pela última unidade, pela quinta unidade, certo? Ele só acaba de executar aqui, ó. A mesma coisa, ó, 1 passou por todas as etapas, ele só foi executado aqui, beleza? Então, se ele pegar a próxima execução, a próxima instrução para executar, olha só o que ela precisa executar. Ela precisa saber o valor de x mais 58. Só que o valor de x ele só vai saber quando essa instrução passar pela quinta etapa. Até lá ele não calculou ainda o valor dela. Então ele não vai poder calcular essa segunda instrução aqui, porque depende do valor do x, e o valor do x não acabou de ser calculado. Então eu tenho aqui uma dependência de resultado, uma dependência entre as instruções para executar. Entenderam isso aqui? Entendi sim, professor. Depende desse resultado, aí ele, caso ele não dependa, aí ele consegue, exatamente. Aí ele consegue colocar mais coisas no pipeline. O que ele pode fazer? Então aqui, ó, ele não poderia, certo? Quando ele realmente não pode, pessoal, aí breca o pipeline, não entra mais ninguém até que a instrução seja executada, aí depois começa a entrar de novo, igual aconteceu aqui no 386, tá? Quando a segunda é executada, ele breca o pipeline, não entra mais ninguém até que a instrução acabe, aí depois passa a entrar de novo, tá? Igual aconteceu aqui. Porém, tem uma coisa que ele pode fazer. Olha só, se a gente analisar aqui, essa linha depende da de cima, mas essa aqui, ó, depende de alguma linha de cima? Sim ou não? Não, né? Ok. Por quê? Ele está calculando aqui 20 mais 30, ele não depende de nenhum resultado lá de cima. E essa aqui também não. Soma recebe 30 mais 50. Então o que ele poderia fazer aqui, ó, é o seguinte. Ele rearranja o seu programa para ficar da seguinte forma. Então ele passa essa linha, ó, que não vai ter problema nenhum, já que nenhuma linha abaixo aqui depende dela, passa para depois. Ou seja, ele consegue processar essas três aqui usando o pipeline, e aí, provavelmente, quando ele for executar essa aqui, a de cima já acabou. Né? Então aí ele consegue enfileirar isso no pipeline corretamente. Tá? Mas quem faria isso? Você, o programador, né, que teria que olhar essas coisas no programa, na hora de fazer o seu programa, para que ele pudesse aproveitar o pipeline?
E aí? Sugestões? O Eugênio sugeriu aqui o processador, né? Não é o processador não. O que chega para ele processar, ele vai processar. Tem que ter alguém antes que faça isso aí. Esse alguém não é o programador, graças a Deus, né? Porque seria complicado para o programador tentar fazer tudo isso na hora de estar programando, né? Pensar em tudo. Mas tem alguém que faz por nós. Esse alguém é o próprio compilador da linguagem. O compilador, no caso, vocês estão aprendendo C, na hora que ele vai traduzir o programa, na hora que ele vai compilar, ele faz essas verificações, né? Só que ele tem que ser um compilador atual, que ele saiba que o processador utiliza pipeline. Então ele vai rearrumar o seu programa de modo a continuar funcionando do jeito que você programou, mas também de modo a que ele possa usar o pipeline, tá? Então o compilador que vai fazer isso por nós. Graças a Deus, né? Porém, quando o processador saiu com o pipeline, os compiladores eles precisaram ser atualizados para que eles pudessem fazer isso, ok? E aí, então com essa característica, né, do uso do pipeline, o 486 acabou se destacando em termos de performance assim, bastante em relação ao 386, né? Então, apesar do 386 ter sido um processador muito bom, o 486 também foi. O 486 acabou revolucionando, não em termos de bits, mas acabou revolucionando com outras características internas para poder acelerar ainda mais o processamento, né? Além disso, como vocês viram também, a questão do modo burst para acessar a memória RAM acabou sendo também uma coisa que fez aí com que ele acessasse a informação mais rapidamente, né? Principalmente no segundo, terceiro e quarto pulsos de clock no acesso à memória RAM mais rapidamente. Lembra que eu falei para vocês, um grande problema do processador é que ele é rápido pra caramba, mas a informação tem que chegar nele também rápida, né? Senão você tem um motor ali muito bom, mas a carcaça, o resto do computador não acompanha. E por Fusquinha. isso... o Fusquinha com o motor do Porsche lá, né? Então, as coisas que a Intel tem feito é tentar levar essa informação mais rapidamente para o processador, para que ele processe realmente mais coisas ali. Uma das coisas também foi o cache, né, interno ao processador. Então acabou ficando cache nível 1 e cache nível 2, tá? Com isso, vejam que o número de transistores acabou subindo bastante, passou de 1 milhão aqui no caso, tá? Coprocessador matemático, né? Apesar dela ter incorporado dentro do processador, o coprocessador matemático, também se poderia colocar um outro coprocessador na própria placa-mãe, né? E isso acabou sendo usado também pelas outras empresas, né? AMD, as outras empresas aí. Aí teve uma versão para baratear, né? A Intel capou algumas coisas do 486, mas ele continua sendo 32 bits, né? Só tirou alguns recursos de dentro do processador, entre eles o coprocessador matemático. E aí vocês viram que quando chegou na frequência de 50 MHz, acabou tendo problemas com frequência, né, eletromagnética dentro do computador, que levava ao computador a ter resets aleatórios, acabou ficando instável. Foi daí que a Intel começou a usar a multiplicação do clock, que era uma forma do processador trabalhar internamente mais rápido do que a placa-mãe, já que o processador poderia trabalhar mais rapidamente, né? Aqui
Aqui, na verdade, acabou sendo a diferença de frequência, né? Porque se você pegar um 486DX266, ele internamente ele trabalhava a 66 MHz, mas externamente a 33. Né? O problema era trabalhar a 50 MHz na placa-mãe. Né? Aí a mesma coisa, um 486DX250, ele trabalhava internamente a 50, mas na placa-mãe 25 MHz. Tá? Então vejam que realmente o processador trabalhava numa frequência, o dobro da frequência da placa-mãe. E acabava sendo um motor bem mais rápido do que o resto do computador. Né? A AMD e a Cyrix, na época que eram concorrentes, acabaram fazendo a mesma coisa. Né? A AMD e a Cyrix, inclusive, acabou lançando uma versão que a Intel não lançou, que era o de 80 MHz, onde ele trabalhava 80 internamente e a 40 externamente, né, na placa-mãe. E vejam que não dava para ter um 486DX2 100 MHz, porque aí ele trabalharia internamente a 100 MHz e externamente a 50. Né, e justamente o 50 na placa-mãe é o que daria problema. Foi aí que a Intel resolveu extrapolar, né, e realmente, beleza, a placa-mãe não está acompanhando, não dá para esperar ela. Foi aí que ela lançou uma versão chamada 486DX4, que na verdade trabalhava aqui internamente a 100 MHz, né, mas externamente trabalhava a 33 MHz. Então, esse DX4 aqui, na verdade, foi uma jogada de marketing só, porque não era vezes 4, não, era vezes 3. Né? E aí, por exemplo, tinha uma versão DX4 75, que era justamente 75 MHz interno e 25 MHz externo. Aí, ok. E o DX4, que era 100, na verdade era 99 interno, mas externo era 33. E assim ela foi trabalhando com o 486, né? Sendo que a AMD e a Cyrix acabaram criando uma versão de 120 MHz, que era 120 interno e 40 MHz externo. Né? E de novo, eles já estavam meio no limite ali para o 486, já que uma versão ali de 150 MHz já inviabilizava, porque externamente ele trabalharia a 50 MHz e aí já dava problema na placa-mãe. Né? Então o 486 foi seguindo essa toada, né? Vejam que o DX4 chegou a 1.600.000 transistores, o que era muita coisa, e as outras empresas acabavam lançando as próprias versões dela. Né? A Cyrix, que era uma concorrente ali, a terceira do mercado, né? Ela lançou uma outra versão chamada DLC, que era Low Cost, que na verdade internamente ele era mais um 386, né? Então nessa época o mercado era uma salada mista, porque cada um fazia o processador que queria e acabava fazendo uma arquitetura diferente da outra e continuava com o nome de 486, né? Isso para a pessoa mais leiga comprar um computador na época era complicado, porque se você pegasse, o vendedor iria oferecer, tem o 486 da Intel, o 486 da AMD e tem o 486 da Cyrix. Veja, o 486 da Cyrix é bem mais barato, bem mais em conta, mas na verdade não era um 486, né? Era um 386, só o nome do modelo que era igual. Tá? Fora isso, tinha uma série de outras limitações aqui, né? Isso acabou acontecendo porque a Intel não poderia patentear o nome 486 para ela, né? Já que você não consegue patentear números para você, pessoalmente ou para uma companhia. Então os números não são patenteáveis. Por isso que cada empresa fazia o que ela queria e continuava colocando o nome de 486. Né? E quem na verdade saiu perdendo nessa época foi justamente a Intel, porque os demais processadores não eram tão bons quanto o dela, e o dela com certeza era mais caro, né? Já que as outras empresas capavam de alguma forma os processadores para que eles se tornassem mais baratos. Tá?
A Intel aprendeu com isso, né? Tanto é que a partir do 486, né, o próximo processador que a Intel lançou foi o Pentium, e o Pentium é um nome, e aí sim a Intel patenteou esse nome. E aí mais nenhuma empresa poderia fabricar um processador e colocar o nome Pentium nele, né? A AMD acabou lançando outros processadores, como o 586 e tal, mas logo em seguida ela também passou a usar nomes para os processadores, né, como Duron, como Athlon. A Intel também lançou, além do Pentium, lançou o Celeron, né? Então todos os processadores a partir daí vieram com nomes. E aí não mais tiveram esses problemas, né, de enganar em termos de modelo de processador. 586, que na verdade era um 486 DX5, né, ou multiplicação do clock por 4. Então ela tinha uma frequência ali de 133 MHz, né, e internamente acabava trabalhando externamente com um clock bem mais baixo, né. Então vejam que, pessoal, os processadores estavam trabalhando 4 vezes mais rápido nessa época do que o resto do computador, né? Então, chegou, por exemplo, o AMD 160 MHz internamente, mas externamente era 40 MHz, tá? Então, o processador acabava trabalhando uma frequência bem mais alta do que o resto do computador, tá? E a Intel, então, parou com o 486 no DX4 ela não lançou outras versões porque ela já tinha o dela, que era o processador, o Pentium, né? Então ela queria divulgar e fazer com que as pessoas passassem a comprar então o Pentium, apesar do 486 ter sido um excelente processador na época, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Então agora para a atividade de hoje eu gostaria que vocês lessem o Pentium e também eu vou sugerir algumas questões para vocês poderem responder, ok? Então tudo bem, entendido melhor aí os conceitos do 486, do que ele introduziu e por que ele foi também importante para a história da Intel? Ok. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na apresentação mais um tempinho, quem tiver alguma dúvida vocês me avisam. Eu vou parar aqui o vídeo, eu vou